E o torcedor logo me pergunta, ô Helder, como é que está aí o ranqueamento das 16 melhores equipes da competição entre as equipes que se comportam como primeiro e segundo colocado dos 8 grupos? Hoje, após a quinta rodada da primeira fase, como é que está este ranqueamento? Vamos falar sobre isso nessa edição do Monte Castelo Esportes, que você terá, enquanto falamos desse ranqueamento, imagens do jogo em que a seleção de Januária enfrentou o Independente no Monumental no último sábado aqui em partida válida pela competição. Antes de citar o ranqueamento, a gente tem que deixar claro para o torcedor, para aquele que nos acompanha pela nossa audiência, que o artigo 8º é que do regulamento da competição é que define os critérios de desempate, lá no seu parágrafo 2º. O item número 1, óbvio, maior quantidade de pontos na fase. Em segundo, maior número de vitórias. Em terceiro, maior saldo de gols. Era um item que sempre ficava, né, um pouco mais acima, mas agora é em terceiro, maior saldo de gols. Em quarto, número de gols marcados. Em quinto, menor número de cartões vermelhos. Em sexto, menor número de cartões amarelos. E por fim, o sorteio. Olha o que é que diz no regulamento aqui em termos de sorteio. Vamos ler aqui nos nossos alfarrábios. Sorteio em local, data e horário a ser definido pela coordenação da 8ª Copa Regional de Futebol de Campo dos Clubes Amadores do Norte de Minas. Então, em cima desses critérios é que nós vamos realizar ali o desempate das equipes que tiveram rendimentos iguais. Por exemplo, nós temos 5 equipes que tiveram rendimento de 80%. Isso quer dizer 4 vitórias e uma derrota. Também as que tiveram 67%, 10 pontos ganhos. Isso quer dizer 3 vitórias e um empate. Também equipes que tiveram rendimento de 53%, 8 pontos ganhos, 2 vitórias e 2 empates e uma derrota. Depois temos as de rendimento 47, 44 e 42, foram únicas, aí não teve a necessidade de utilizar esses critérios, tá bom? Vamos acompanhar a partir de agora. Você vê aí os lances e a gente vai descrevendo aí qual é o ranqueamento entre as 16 equipes, volto a dizer, que compõem os 2 primeiros lugares de cada grupo. Em primeiro lugar, teríamos a seleção de Terrão, seleção do Terrão, tem 80% de rendimento, tem 12 pontos ganhos e um saldo de mais 12, sendo que marcou na competição 22 gols. Vale o registro aí, 22 gols para a seleção do Terrão. Em segundo lugar, vem a Associação Desportiva Ateneu, que teve um saldo de mais 12, marcou 18 gols pró, por isso ficou em segundo lugar. Terceiro, Icaraí de Minas, saldo de mais 7, 16 gols pró, não levou nenhum cartão vermelho. Foi preciso usar aí para derimir aí o quinto critério de desempate. Em quarto, seleção de Pintópolis, também tendo saldo de 17, tendo 16 gols marcados, só que levou 2 cartões vermelhos, ficou em quarto. E em quinto, seleção de Francisco Sá, um saldo de mais 6 no grupo das equipes que tiveram rendimento de 80%. A sexta colocada aí já faz parte do grupo das agremiações que tiveram um rendimento de 67%, com 10 pontos ganhos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Em sexto vem a seleção de Japonvá com saldo de mais 10 gols. Em sétimo, seleção de Vazerlândia, saldo de mais 4. Em oitavo, Ubaí Futebol Clube, saldo de mais 2. Em nono, Catadão, saldo de mais 1, 9 gols pró, levou um cartão vermelho. E em décimo, o Buri, também com saldo de mais um gol, marcou 9 gols,
mas tomou 2 cartões amarelos, ficando aí com a 10ª colocação. A 13ª equipe, no rendimento, tem participação no grupo daquelas que tiveram 53% de rendimento, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 11º, Associação Desportiva Independente, saldo de +2, 7 gols pró, 1 cartão vermelho. Em 12º, Alternativa, também saldo de +2 gols, 7 gols pró, mas acabou tomando 4 cartões vermelhos. 13º, Seleção de Januária, saldo +1. Fechou aí então, as equipes tiveram rendimento de 53%. Com rendimento de 47%, a Seleção de São Romão, saldo de -2. 44%, a Seleção de Verdelândia, saldo de -3. Em 4 jogos, teve 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E com 42%, fechando aí as 16 equipes, em 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, saldo de +3, Montalvânia Esporte Clube. Tá aí então o ranqueamento que nós temos nessa primeira fase, com a realização até agora de 5 rodadas, tá certo? Vamos agora conferir os cruzamentos depois de realizados essas 5 rodadas. Vamos conferir? O primeiro jogo seria entre a equipe que ficou em primeiro lugar contra a de 16º, Seleção de Terrão versus Montalvânia. A segunda partida, o segundo colocado contra o 15º, Ateneu versus Seleção de Verdelândia. Terceiro jogo, o terceiro colocado contra o 14º, Icaraí de Minas versus Seleção de São Romão. Quarto jogo, quarto colocado contra o 13º colocado. Aí seria a Seleção de Pintópolis contra a Seleção de Januária. Quinto jogo, quinto colocado versus o 12º, Seleção de Francisco Sá versus Alternativa. Sexta partida, sexto colocado contra o 11º, seria Seleção de Japonvá contra a Associação Desportiva Independente, lá da cidade de Pedras de Maria da Cruz. Sétimo confronto, sétimo colocado contra o 10º, Seleção de Verdelândia versus o Buri Futebol Clube. E o oitavo jogo seria a oitava colocado, o Bahia Futebol Clube contra o 9º, que foi a equipe do Catadão. Seria então o ranqueamento, volto a dizer, das 16 equipes que ocupam as 2 primeiras colocações em cada grupo. E os cruzamentos seriam este. Chamando você para estar conosco nesta próxima sexta-feira, a partir das 6 da manhã, com a transmissão da Santa Missa ao vivo, lá da Catedral Nossa Senhora das Dores. E a partir das 15 horas, a ladainha e o terço da misericórdia. E com a bênção do bom Deus, no próximo dia 2 de agosto, ao vivo, direto do Zé de Paula, lá em Bonito de Minas, o jogo entre Seleção de Bonito de Minas contra a Seleção de Januária. Jogo imprescindível para as intenções, os desejos da Seleção de Januária. O outro confronto será em Pedras de Maria da Cruz, no mesmo dia, entre a Associação Desportiva Independente versus a Seleção de Cônigo Marinho. O jogo aí vale para os dois, vale para os dois em busca dessa classificação. Registra-se que para Independente e Seleção de Januária, o empate basta para seguir em frente dentro da competição. Agradecendo você pelos likes, pelas inscrições e chamando para continuar com nossa programação também, com a Cidade Livre, que a gente diariamente também coloca no ar, além do Fatos e Fotos. Sempre tem um destaque aí nessa área, uma foto clareando um fato que está acontecendo aqui em nossa região, além das transmissões ao vivo que nós já chamamos por aqui. Estamos combinados? Então é isso. É o Dematos aqui da redação da TV Correio do Vale do São Francisco para o programa Monte
Castelo Esportes. Um abraço, boa sorte, fique com Deus.